E queria dar boa noite a todos os presentes e agradecer a presença. Hoje temos um evento que é de bastante importância, do nosso professor Arno von Risto, e que ele vai coordenar essa sessão. Então, eu passo a palavra para ele, ele apresenta os convidados e vamos em frente. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Academia Nacional de Ensino e Reabilitação, especificamente na pessoa do seu presidente, o nosso amigo professor Hilton Pó, que concordou com a organização dessa sessão e uma atualização sobre a ata do trombose. Eu gostaria de pedir a Carol para compartilhar alguma. Esse tema é um tema de grande importância, como nós vamos ver, obviamente todo mundo sabe isso. Eu convidei dois outros grandes especialistas. Arno, desculpe, mas está baixo ainda, muito baixo. Eu convidei dois outros especialistas, o Tomás Arias Marques, que vão falar sobre a atualização da terapêutica clínica, da doença arterial periférica, e o Dr. Bernardo Machielli sobre a atualização de terapias mais relevantes. Eu vou fazer uma breve apresentação e, no final, vou falar sobre a transformação da síndrome vascular. Na verdade, o que aconteceu com essa especialidade nos últimos 50 anos. A aterotrombose é uma combinação das alterações da íntima das artérias, consistindo numa acumulação de lipídios e hidratos de carbono complexo. Estamos vendo aqui uma imagem de uma placa de ateroma da artéria carótida interna e tecido fibroso e depósito de cálcio, por causa de alterações da média arterial. É uma doença sistêmica, que nós podemos ver aqui nessas imagens, em que nós temos componente da aorta abdominal, das carótidas, das coronárias, que pode afetar diferentes territórios vasculares simultaneamente ou isoladamente. O aumento da expectativa de vida da humanidade aumenta a incidência da aterotrombose e ela tem uma predileção por algumas artérias, ela não ocorre generalizada, como antigamente se falava, ela tem uma arteriosclerose generalizada. Isso, na verdade, não existe. Ela pode ser multifocal, como nós vamos ver, mas tem uma predileção pelas coronárias, pelas carótidas e pelas linhas inferiores. Aqui nós vemos, nesta figura, a interação entre essas diferentes áreas do acompanhamento da aterotrombose. Isso é muito melhor explicado nesse diagrama aqui, que é feito de dois trabalhos clássicos, o trabalho de Flockner, de 1993, e um trabalho mais recente, esse nome impronunciável até para nós, de Venkatala Salam, de 2012, e que nós vemos a interação que pode existir entre essa doença aterotrombótica. A mais prevalente, certamente, é a carótida, que é a coronária, né? E nós vemos aqui também os aneurismos, as artérias supraórticas e as artérias periféricas. É difícil a gente ter um paciente que tem um problema na coronária e não tem problema na carótida, que não tem também aneurisma associado. O que isso aí leva? Isso leva a doença que mais mata a humanidade. Esses dados são de 2010, porque os dados de 2020 foram muito contaminados pela Covid. De maneira que a gente não pode usar a taxa de mortalidade no período de Covid, e que é mais fidedigno, que seria a realidade da inovação dos dados de 2010. E nós vemos que cerca de um terço das pessoas acabam falecendo de uma das mais variadas formas de aterotrombose.
Deixa eu convidar, então, o Dr. Marcos Aroso, que é professor da UNB, trabalha conosco ali, que é também professor da UERJ, para fazer a sua apresentação sobre os avanços com o tratamento clínico. Por favor. Gostaria de chamar o Dr. Marcos Aroso para a sua apresentação. Boa noite a todos, boa noite aos professores. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite do professor Arno. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou trazer um pouco sobre a modernização do tratamento clínico da doença arterial periférica aterosclerótica, né? Que até alguns anos atrás, até poucos anos, ela tinha um tratamento muito básico, sem grandes alterações. Falando um pouco da epidemiologia da doença, da importância da doença, o Arno já fez essa introdução, mas estima-se que hoje no mundo inteiro são 250 milhões de portadores de doença arterial periférica aterosclerótica no mundo todo. A prevalência global na população adulta é alta, tanto nos pacientes assintomáticos, em torno de 20% a partir dos 80 anos, quanto em pacientes sintomáticos, 3% até 6% aos 60 anos, né? E apesar de todos os esforços de sociedade, de entidades governamentais, em campanha antitabagista, de uma vida mais saudável, com atividade física regular, essa doença tem aumentado em prevalência, porque principalmente a população tem ficado, uma idade mais avançada, os maus hábitos, especialmente no mundo ocidental, eles predominam ainda, a volta do tabagismo nas camadas menos favorecidas da população, a obesidade, o sedentarismo, enfim, aquele estilo de vida em que leva à facilitação do estabelecimento da doença. Estima-se que o custo total anual do tratamento dessa doença nos Estados Unidos, tanto das complicações agudas quanto das complicações crônicas, gira em torno de 21 bilhões de dólares por ano. Como a gente rastreia a doença arterial periférica? A gente rastreia com Doppler ultrassom, aquele ultrassom unidirecional que nós temos, todos nós, vasculares angiologistas, temos no consultório, e a gente deve rastrear essa doença em qualquer paciente acima de 65 anos de idade ou que tenha idade entre 50 e 65 anos associado a um fator de risco sabido para a doença arterial periférica ou tenha a história familiar de doença arterial periférica aterosclerótica, ou em pacientes que estejam melhor que 50 anos, que tenham menos de 50 anos, mas que são portadores de diabetes mellitus associado a outro fator de DAP. O ultrassom Doppler prática é o exame de escolha quando esse índice de pressão supramolecular, que é a comparação da pressão dos membros inferiores com o membro superior, for menor que 0,9, você estabelece esse diagnóstico. Lembrando que o ecoglobin, a angiotomografia, a angiorressonância, eles não são, ou mesmo a arteriografia, eles não são necessários para estabelecer esse diagnóstico, vão ser usados mais tarde para estadiamento e planificação do tratamento cirúrgico eventual que o paciente precisa. O Arno já também falou disso, mas qual a importância de rastrear a doença arterial periférica aterosclerótica? Porque de todos os pacientes com doença aterosclerótica, o doente portador de doença de arterial periférica de membros inferiores, ele é o mais grave. A doença arterial periférica de membros inferiores é um marcador de doença aterosclerótica sistêmica. Ela, na grande maioria, a gente vai ver isso já já dos casos, ela é silenciosa e, portanto, ela é subdiagnosticada. Ela tem uma associação forte com eventos cardiovasculares maiores, como AVC isquêmico, IAM, morte súbita, ou eventos de membros maiores, como isquemia crítica, e limita a capacidade produtiva do ser humano na sua principal, no auge da sua intelectualidade. Isso foi publicado no Jornal Vascular Brasileiro mais ou menos 20 anos atrás, mas são dados muito interessantes. Para cada 500 pacientes portadores de doença arterial periférica aterosclerótica, você vai ter 100 sintomáticos, 300 assintomáticos e 100 que têm a doença arterial periférica, mas não foi diagnosticado. Esses sintomáticos, eles vão evoluir 30%, 5 a 10% evoluem com eventos cardiovasculares não fatais, 55% com eventos vão permanecer estáveis ou vão melhorar da doença com o tratamento clínico, e 30% desses pacientes com doença arterial periférica sintomática vão morrer nos próximos 5 anos, principalmente de doença coronariana, aterosclerótica ou de doença cerebrovascular. Três pacientes a cada 30 vão morrer de outra causa vascular, que não a doença coronariana e a cerebrovascular, e 7 de causas não vascular, principalmente do câncer. E desses pacientes, em relação à evolução dos membros, 75% com tratamento que permanece estável,
apesar do tratamento ou com tratamento inadequado, 25% desses pacientes vão piorar, e aproximadamente 25% vai sofrer algum tipo de intervenção cirúrgica ou mesmo amputação menor ou amputação maior. O objetivo do tratamento clínico é, claro, identificar o fator de risco, que hoje é classificado em modificável, não modificável ou outros, né, os modificáveis clássicos, tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Mais recentemente, nas últimas diretrizes de 2025, incluiu-se a depressão e a insuficiência renal crônica como fator de riscos modificáveis. Os não modificáveis, sexo masculino, idade maior que 65 anos, antigamente era idade maior que 70 anos, história familiar positiva para doença aterosclerótica e a etnia. E aqueles fatores de risco que podem ser identificados, mas não se sabe muito bem o que se fazer com eles. O aumento do fibrinogênio, da homocisteína, dos marcadores inflamatórios, proteína C reativa e interleucina 6, e dali para proteína A, que está em grande evidência agora. O objetivo do tratamento é, identificando esse paciente, você tratando os fatores de risco em que você pode atuar, é melhorar o desempenho funcional e a capacidade produtiva desse paciente e reduzir as taxas de eventos cardiovasculares maiores ou de eventos maiores de membro, que são as siglas MACE e MAIL, respectivamente. Falando brevemente sobre os fatores de risco, o tabagismo aumenta o risco de evento cardiovascular ou evento de membro em 3 vezes. O dano do tabagismo ele vai perdurar por 10 anos, mesmo que o paciente pare de fumar. Nos próximos 10 anos, ele ainda vai ter lesão endotelial causada pelo hábito tabágico. O tabagismo diminui a distância de marcha desse paciente e diminui o tempo de perviedade de qualquer tratamento que se proponha de revascularização. E atualmente nós temos algumas opções para tratamento. Se você não fizer nada para o seu paciente, não conversar com ele, não alertar sobre o problema, a chance dele parar de fumar e permanecer por um ano sem fumar é de 0,1%. Se em cada consulta você conversar com seu paciente, alertar, cobrar dele uma posição e intensificar essa conversa, você aumenta essa chance de 0,1 para 5%. Pode parecer pouco, mas é um aumento, só com a conversa você consegue aumentar a chance em 50 vezes da permanência dele sem fumar por até um ano. E mais recentemente, não tão recente assim, a terapia de reposição à nicotina, seja transdérmica, seja por vamos de mascar, você melhora muito a chance dele, seu paciente parar de fumar. E mais recentemente, um pouco mais à frente, os antidepressivos como a bupropiona e a vareniclina, associada a terapias não médicas, elas podem melhorar muito a taxa de abstinência, a cessação do tabagismo por um período de pelo menos um. A hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco claramente associado, talvez seja o fator de risco mais importante para a doença arterial periférica de membros inferiores. Aumenta em 2,5 vezes o risco de doença arterial periférica nos homens e 3,9 vezes nas mulheres. A primeira linha de tratamento são os antipertensivos, os inibidores da ECA, o bloqueador do eixo de renina-angiotensina, os bloqueadores de canal de cálcio e os diuréticos tiazídicos. Os beta-bloqueadores podem ser usados com segurança no paciente que tem a doença arterial periférica aterosclerótica leve e moderada, mas você deve ter muita atenção no uso dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina naquele paciente que tem estenose de artéria renal bilateral, porque ele pode precipitar a falência renal. Um dado interessante é que às vezes o paciente mantém uma pressão arterial sistólica elevada, ele consegue se manter assintomático da doença, mas quando você trata a hipertensão dele, traz essa pressão para a faixa desejada de sistólica, que é a meta de 120 milímetros de mercúrio, você pode precipitar a claudicação intermitente, esse doente pode passar a manifestar o sintoma que ele não tinha, que é a claudicação intermitente. A meta do tratamento da hipertensão arterial sistêmica é uma pressão arterial sistólica menor que 120 milímetros de mercúrio e uma diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio. Em relação à dislipidemia, as evidências como fator de risco independente, exclusivo para a doença arterial periférica aterosclerótica, ela é ainda inconsistente, mas a gente obviamente sabe que todo paciente portador de doença arterial periférica deve ser tratado com estatina, porque a dislipidemia ela tem associação forte com doença cerebrovascular e com doença coronariana. Então, você identificando doença arterial periférica, você deve começar o tratamento com estatina para o seu paciente para proteger principalmente dos eventos cardiovasculares maiores. Em 2025, na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, ela classifica o doente portador de doença arterial periférica de membros inferiores como um paciente de altíssimo risco
para desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Isso muda um pouco a perspectiva do tratamento de hiperlipidemia, porque você passa a ser obrigado a usar no seu paciente portador de DAP as estatinas de alta potência, a atorvastatina ou rosuvastatina de forma isolada, em doses altas, rosuvastatina que talvez seja mais usada atualmente, pelo menos 20 miligramas, de 20 a 40 miligramas por dia, e você não deve usar nesse seu paciente portador de DAP a simvastatina de forma isolada, você deve usar ela sempre associada a ezetimiba. Tá? Só com a associação da simpatizetimiba que no paciente com doença arterial periférica você tem impacto em morte cardiovascular. Outras opções de tratamento, chegou recentemente ao Brasil o ácido bempedóico, que é uma boa opção para esses pacientes, e um pouco mais, um pouco anteriormente chegou os anticorpos monoclonais, os inibidores da PCSK9, evolucumab, alirocumab e inclisiran, que através desses estudos pivotais, o Fourier, o Odyssey e o Orion, ele mostrou uma redução de 60% no LDL colesterol dos pacientes e de 15 a 20% em morte cardiovascular. Essa medicação ela não deve ser usada em todos os pacientes, ela tem um custo elevado, e deve ser restrita àqueles pacientes não responsivos à terapia convencional, especialmente aqueles portadores de hipercolesterolemia familiar ou aquele paciente que teve intolerância à estatina, principalmente a miopatia ou a hepatite. Em relação à antiagregação, todo paciente com doença arterial periférica aterosclerótica tem que tomar algum antiagregante. As diretrizes sugerem hoje a monoterapia com clopidogrel, 75 miligramas dia, ou AS, 75 a 325 miligramas dia, mais comumente 100 miligramas dias, porque reduz os eventos cardiovasculares maior e mantém a taxa de permeabilidade numa eventual revascularização, certo? De uma forma geral, eles dão preferência como indicação primária o clopidogrel, porque mostra no estudo CAPRI uma redução de AVC isquêmico quando comparado ao uso do ácido acetil salicílico de forma isolada. A dupla antiagregação na doença arterial periférica, que seria normalmente a associação entre a acetil salicílico e o inibidor do P2Y12 é restrita após intervenção endovascular por pelo menos 30 dias, e aí não tem uma definição de quanto tempo esse paciente deve permanecer em dupla antiagregação. Normalmente, entre 3 e 6 meses é o tempo mais comumente usado pelos cirurgiões vasculares. Vou falar agora da dupla via de inibição. A dupla via de inibição, ela é uma evolução que foi baseada, que direcionou o tratamento da doença arterial periférica de membros inferiores, aterosclerótica, baseada nesse estudo publicado em 2018 do professor Narula, em que mostra que maior parte da descompensação da doença arterial periférica de origem aterosclerótica, ela não é pela evolução da placa aterosclerótica em si, e sim, como o doutor Arno falou, logo no começo da apresentação dele, da aterotrombose, a presença de formação de trombo. Cerca de 75% mais ou menos da descompensação de um doente arterial aterosclerótico com doença aterosclerótica de membros inferiores é causada por formação de trombo associada às placas ateroscleróticas. Isso é mais ostensivo nos membros inferiores, que em quase 100% da descompensação é causada pela trombose. Isso leva ao que a gente chama do início da dupla via de inibição, que é a associação da anticoagulação, o primeiro estudo, o estudo COMPASS, que sugere que o uso da rivaroxabana, 2,5 miligramas, 2 vezes por dia, associado ao ácido acetilsalicílico, 100 miligramas uma vez ao dia, tem um desfecho combinado de diminuição de eventos cardiovasculares maiores ou de menos maiores, quando comparado à monoterapia. Obviamente, quando você existe a associação entre o anticoagulante e o antiagregante, você aumenta a chance de sangramento. Mas quando você compara a diminuição dos eventos cardiovasculares e de membros ao aumento eventual de sangramento, é um desfecho combinado favorável. O estudo Voyager é uma complementação, ele foi feito em pacientes que sofreram revascularização e mostra, nesses pacientes, são pacientes graves, né, normalmente descompensados, que foram encaminhados à revascularização, mostra o mesmo padrão, um desfecho de redução interessante de eventos cardiovasculares maiores ou de eventos mesmo maiores. Eu chamo a atenção agora para alguns
dados interessantes e com muito orgulho, porque muitos dos estudos que eu vou mostrar aqui agora são estudos publicados em revistas de grande porte, feitos por brasileiros, né? Um deles publicado recentemente no New England Journal of Medicine with Evidence, que é o estudo Compass Claudication, publicado por um grupo de cirurgia vascular da Santa Casa de São Paulo, que mostra que, além do desfecho combinado favorável, com diminuição de morte cardiovascular e de eventos maiores de membros, a associação do antiagregante do ácido acetilsalicílico com a rivaroxabana na dose vascular 2,5 miligramas 12 horas aumentou a distância de marcha, ou seja, mudou a perspectiva do paciente do ponto de vista cardiovascular e aumentou o principal sintoma da doença arterial periférica de membros inferiores, que é a claudicação intermitente. Tá? Após o uso, o uso da dupla de agregação, da dupla via de inibição por 24 semanas. Outro estudo muito interessante, também publicado por colegas, publicado recentemente no American Heart of Journal, é, por colegas também de São Paulo, o estudo Agripa Trial, que mostra que a associação da apixabana anticoagulante com a aspirina antiagregante plaquetária pós angioplastia infapropítia no paciente com isquemia crítica de membros inferiores reduziu o risco de evento quando comparado a clopidogrel associado à aspirina, a dupla antiagregação. Então, essa combinação de anticoagulante com antiagregante parece ser muito promissora na doença arterial periférica de membros inferiores. Em relação aos vasodilatadores hemorreológicos, eu particularmente não uso mais. São drogas que são de uso exclusivamente para melhorar o sintoma do paciente. Ela não muda, não tem impacto em mortalidade ou morbidade desses pacientes, mas duas delas são aprovadas pelo FDA, a pentoxifilina e o cilostazol. Eu, eventualmente, uso o cilostazol no início do tratamento do paciente com claudicação para ele aumentar a distância de marcha. De fato, é uma droga que aumenta a distância de marcha e aí você consegue encaminhar ele para uma atividade física estruturada, supervisionada. O exercício físico estruturado talvez seja a parte não medicamentosa do tratamento desse paciente mais importante. Hoje, ela é considerada o pivô desse tratamento, do tratamento globalizado, né, vamos dizer assim, no contexto mais amplo desse paciente. A meta é 75 minutos de exercício de alta intensidade ou 150 minutos de exercício de moderada intensidade por semana. No momento em que o paciente consegue fazer isso, e sob supervisão principalmente, o exercício físico ele serve como adjuvante no controle de fator de risco, diminuindo níveis pressóricos, diminuindo a glicemia, controlando a dislipidemia e a ansiedade que leva ao uso do cigarro, e com isso diminui o consumo de medicamentos, inclusive do ponto de vista prático, é econômico para o paciente. Ele melhora a autoestima porque o paciente passa a ter uma tolerância maior à dor na sua marcha, e ele geralmente está associado à perda de ponderal, à perda de peso. Isso melhora muito a autoestima do paciente. E um estudo publicado no New England, alguns anos atrás, o estudo Clever, mostra que o exercício físico supervisionado, estruturado, ele melhora em até 230% a distância de marcha do seu paciente, por melhora da performance metabólica muscular e da biomecânica da marcha. Ou seja, o paciente se exercita, ele aprende a andar com um grupo muscular que é menos doloroso para ele, e com isso ele consegue melhorar a performance dele, consegue se adaptar à marcha para melhora global dele. E o futuro, que não é tão futuro assim, mas que inclusive já é contemplado nas diretrizes atuais, que é o uso dos inibidores perdão, dos agonistas do peptídeo glucagon-like, né? A liraglutida e a semaglutida. Na última edição da diretriz, ele já é com indicação 1, com nível de evidência A, é, usado para o paciente com doença arterial periférica aterosclerótica associada ao diabetes. Ele já deve usar esse tipo de medicação porque ela tem uma redução importante em eventos cardiovasculares maiores. Então, nós da área vascular periférica, a gente vai ter que aprender um básico sobre essas medicações, porque elas vão entrar no rol das medicações indicadas para determinados perfis de pacientes portadores da doença arterial periférica aterosclerótica.
Isso aqui é um assunto é, que está voltando muito ao cerne, porque até alguns 10 anos atrás, o tratamento da doença aterosclerótica, obviamente, a atuação de fatores de risco, mas o tratamento medicamentoso era um tratamento muito barato. Precisava usar antiagregante, usualmente ácido acetil salicílico, que é muitas vezes dados, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde da atenção primária à saúde, e uma estatina, normalmente assim, vastatina, então o paciente saía com esse combo, né? Claro que você estava tratando ele, com isso você estava diminuindo, você estava impactando na mortalidade cardiovascular dele, mas hoje esse tratamento que ainda acontece muito, especialmente no sistema público de saúde, ele já é insuficiente. E o tratamento começou a ficar caro, porque sugere-se estatinas alta potência, sugere-se estatina de alta potência em alta dose, sugere-se o uso de anticoagulante associado à antiagregação plaquetária e possivelmente as famosas canetinhas, né? A semaglutida, a liraglutida e mais recentemente o Unjab. Isso tornou caro o tratamento desse paciente para o sistema de saúde, tanto privado quanto público. E aí mostra que essa doença ela tem uma etnia, ela tem um caráter geográfico e um caráter social. Esses pacientes vivem sob estresse crônico, que aumenta a chance de morte, tem pior nível educacional. E esse estresse crônico, perdão, ele entra em depressão, muitas vezes são pacientes com muita ansiedade e depressão, isso aumenta o risco cardiovascular. A ansiedade e depressão hoje é um fator de risco modificável da doença cardiovascular aterosclerótica. Ele tem mais baixo nível educacional e de literacia em saúde, ele tem uma renda mais baixa, ele não consegue comprar os medicamentos mais, ele tem uma alimentação inadequada, ele tem, por isso, excesso de peso, tem dificuldade prática de praticar exercício pela violência que cerca, eles não têm seguro de saúde, têm acesso difícil ao Sistema Único de Saúde e muitas vezes trabalham em situações insalubres. E mais uma contribuição brasileira, publicada no Science Report em 2024, que é esse estudo muito interessante, estudo NIT, que mostra que a aderência a tudo isso que eu falei na aula é de 0,3%. Ou seja, o tratamento ideal hoje do paciente com doença arterial periférica, aterosclerótica, com doença aterosclerótica de uma forma geral, completo, ideal, ele só é atingido por 0,3%, em 0,3% dos pacientes. Então, a medicina está evoluindo, mas nós temos que arrumar uma forma disso chegar de uma forma mais impactante na população que sofre desse tipo de doença. Agradeço muito o convite, estou à disposição para discutir qualquer aspecto do que eu falei aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Arias. Excelente apresentação. Trouxe realmente uma atualização completa sobre esse tema. E vale a pena lembrar aqui que a doença, como nós vimos, é a mesma que ocorre em todas as áreas da ciência, de maneira que se aplica nos membros inferiores, também se aplica no coração, no cérebro, nos rins, assim por diante. E sempre convidado o Dr. Bernardo Maciel, que é nosso colega na pós-graduação na PUC há muitos anos, e que vai falar sobre a atualização do tratamento mais cirúrgico da doença arterial periférica e também cerebrovascular. Bernardo, por favor. Boa noite, doutor Arno. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os senhores acadêmicos. Boa noite a todos os colegas que estão aqui participando. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião e vou agora iniciar falando sobre a atualização no tratamento das arteriopatias mais prevalentes, com o enfoque do cirurgião vascular, o enfoque nas intervenções, o que nós temos a oferecer hoje para os nossos pacientes. A prevalência global da aterosclerose dos membros inferiores é superior a 230 milhões de pessoas. Imaginem só, uma população maior que o maior número de maior que a população da maioria dos países do mundo, com a previsão de atingir 360 milhões de pessoas em 2050. Esse é um problema de amplitude mundial que certamente impacta e impactará ainda mais todos os sistemas de saúde globais. A prevalência global da aterosclerose carotídea moderada e grave é de cerca de 57 milhões de pessoas,
E a prevalência global do aneurisma de aorta abdominal é de 35 milhões de pessoas. Essas três doenças, né, elas caracterizam aí as arteriopatias mais comuns, de maior prevalência, e que o cirurgião vascular encontra aí no seu dia a dia, seja no hospital, seja no seu consultório, no ambulatório da universidade, do hospital público. Como o doutor Arno muito bem já falou, já demonstrou, esse gráfico oriundo do Rich Trial, ele mostra a grande interligação que existe entre o acometimento aterosclerótico nos diversos territórios. E é muito importante ressaltar que é muito comum nós identificarmos a presença simultânea de acometimento desses pacientes nesses territórios. É muito comum o paciente interna com doença coronariana, muitas vezes necessitando tratamento, tem doença cerebrovascular, o doente que interna com a ferida no pé, secundária à doença aterosclerótica dos membros inferiores, ao ser estratificado para cirurgia, evidencia-se uma doença coronariana grave. Então, é um paciente multidisciplinar, é um paciente em que nós temos que pensar nele como um todo, né? Porque, afinal de contas, a doença é sistêmica. Esse gráfico demonstra muito bem como a doença evolui ao longo das décadas. Nós estamos falando aqui de uma doença em que a prevalência dela aumenta progressivamente a partir dos 60 anos, e como vocês podem observar, na doença arterial periférica dos membros inferiores, um aumento exponencial muito importante a partir dos 70 anos. Bom, então, como eu estava falando, como vocês podem identificar nesse gráfico, há um crescimento exponencial da, da incidência, na verdade, da prevalência do acometimento aterosclerótico dos membros inferiores a partir dos 70 anos, uma curva é, uma curva aí que demonstra os desafios que os sistemas de saúde vão apresentar nos próximos anos. Então, vamos iniciar esse, esse passeio pelas doenças vasculares, arteriais de maior prevalência, pela doença arterial periférica dos membros inferiores, que a causa mais comum, obviamente, é a aterosclerose, é caracterizada pelo acúmulo de ésteres de colesterol na parede das artérias dos membros inferiores, formando placas complexas, placas que, com a progressão da doença, como o Dr. Arno e o Dr. Areias demonstraram muito bem, não só apresentam conteúdo aterosclerótico, mas associadas a conteúdo trombótico, o que promove graus variáveis de isquemia dos membros inferiores. Nós podemos observar aqui nessa foto uma imagem de uma endarterectomia da artéria femoral comum, em que nós conseguimos identificar esses componentes muito claros aqui nessa secção transversa da placa aterosclerótica. Nós temos o componente cálcico, nós temos o componente lipídico de baixa densidade e o componente agudo, subagudo trombótico. O paciente ele tinha uma placa que foi evoluindo ao longo dos anos, aumentando o grau de estenose, até que chega um momento crítico de acometimento de fluxo, em que forma-se um trombo pelo baixo fluxo, naquela região anatômica, formando-se o trombo com oclusão definitiva do vaso e promovendo a isquemia grave do membro, como podemos observar aqui nessa imagem. Esses pacientes evoluem com isquemia progressiva, o que leva ao que nós chamamos ao quadro de isquemia crítica, em que há uma diminuição progressiva da perfusão do membro, até chegar ao ponto em que a perfusão não é suficiente para a manutenção dos tecidos, surgindo então feridas e úlceras de forma espontânea, né, que vão progredir. E como o tratamento evoluiu, né, ao longo dos anos? Né? Inicialmente, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial,
o tratamento básico era a amputação. Posteriormente, o tratamento ele evoluiu para a realização da endarterectomia, em que as placas eram retiradas das artérias, promovendo a reperfusão dos membros, mas isso gerava um fator limitador, tendo em vista a extensão da doença. Progressivamente, com a evolução tecnológica, a evolução técnica, surgiram as pontes dos membros inferiores, as pontes em que inicialmente utilizava-se apenas a safena como enxerto, inicialmente ela ex vivo, depois in situ. Surgiram também próteses para a confecção de pontes e, mais recentemente, com o grande avanço tecnológico, principalmente após os anos 90, o surgimento da tecnologia endovascular, com o uso de estentes e balões, permitiu que todo esse rol de doenças arteriais dos membros inferiores pudesse ser tratado por técnica minimamente invasiva, através de cateterismos, com punções arteriais, sem que fosse necessário grandes incisões, como era realizado anteriormente com a confecção de ponte e endarterectomia. Então, para exemplificar, aqui nós temos uma arteriografia da artéria femoral superficial, essa é a imagem que nós temos quando realizamos procedimentos no centro cirúrgico. Nós identificamos o lúmen do vaso e as placas promovendo graus diferentes de estenose. Temos aí no centro da tela uma estenose crítica, ou seja, uma placa que foi evoluindo com acúmulo de ésteres de colesterol, chegando ao acúmulo à formação de trombos, promovendo a estenose crítica com um acometimento importante da perfusão do membro. Nessa imagem, após a cruzar essa placa com o sistema endovascular, nós temos aqui um implante do stent e o balão de angioplastia promovendo a dilatação do vaso para que o lúmen seja retomado, uma recuperação de lúmen do vaso, e dessa forma a reperfusão do membro, a perfusão seja restabelecida. Então, o objetivo hoje dos tratamentos utilizando a tecnologia endovascular é uma recuperação do lúmen do vaso. E aí eu vou falar daqui para frente as diversas tecnologias que nós temos hoje para recuperar o lúmen. Essas tecnologias evoluíram ao ponto de termos catéteres muito sofisticados e catéteres muito flexíveis que nos permitem fazer algumas estripulias, como nessa imagem, em que o arco plantar ele foi totalmente recanalizado, com o fio guia vindo pela tibial anterior e ascendendo pela tibial anterior, para que possa ser refeita a circulação do pé, com garantido a reperfusão aí dos pododátilos e a circulação se fazer de maneira ampla. E que tecnologias nós temos hoje disponíveis? Nós temos dispositivos que nos ajudam a reentrar no vaso e recanalizá-lo quando ocluí-lo. Nós temos balões que são recobertos por drogas, por agentes antimitóticos que inibem a proliferação da média e que promove a reoclusão desse vaso a longo prazo, assim como stents recobertos com droga. Nós temos stents biomiméticos, que são stents mais flexíveis, e balões que associam a tecnologia da liotripsia. Então, inicialmente aqui demonstrando um paciente que apresenta uma placa extremamente calcificada, difícil de ser cruzada. Hoje nós temos catéteres que navegam pela média desse vaso e nos permite, com muita precisão, recanalizar após a oclusão, voltando para o lume verdadeiro, para que esse segmento seja tratado por angioplastia. Houve um grande investimento também nos últimos anos na adoção de dispositivos recobertos com drogas antimitóticas. A droga mais utilizada é o paclitaxel, que é derivado do Taxol. É uma droga inicialmente utilizada no tratamento do câncer de mama, mas em doses menores e aplicados a balões existentes, eles atuam
diminuindo a proliferação endotelial que ocorre após o tratamento, após a angioplastia, após o implante de stent, que causa restenose, garantindo maior durabilidade ao tratamento por técnica endovascular. Como vocês podem ver aqui, né, com uma lesão crítica, nós predilatamos com balão, e ao aplicarmos o balão dotado de droga, essa droga ela migra do balão para a média da artéria. São insuflações prolongadas em que permite que essa droga migre, atue na camada média do vaso, garantindo maior perviedade desses segmentos recanalizados, tratados com balão ou angioplastia. Como vocês podem ver aqui, diversos estudos publicados na literatura. Aqui nós temos um estudo muito relevante que mostrou que o benefício, né, do uso dessas tecnologias em que se associa drogas antiproliferativas a dispositivos endovasculares no médio e longo prazo. Mais recentemente, com o avanço tecnológico, surgiu a tecnologia de balões que incorporam a tecnologia da litotripsia. Ou seja, é possível insuflar esses balões dentro da placa, e eles são utilizados preferencialmente em placas dotadas de grande concentração de cálcio. Muitas vezes essas placas, a força do balão não é suficiente para expandir totalmente o balão, tratando de forma adequada a placa. Nós, após a expansão do balão, acionamos essas fontes emissoras de ultrassom que fraturam e remodelam a placa. Essa é a última palavra, enfim, que nós temos hoje nessa tecnologia para tratar vasos calcificados. Esses balões de litotripsia têm nos ajudado muito, principalmente nos pacientes com mais idade, que apresentam artérias com alta concentração de cálcio, né? Esses balões, ao serem insuflados, eles promovem a rachadura e o remodelamento positivo dessas placas. Mudando agora para o território carotídeo, território que é de grande importância, uma vez que a estenose carotídea extracraniana é responsável por 20 a 30% de todos os AVCs isquêmicos. E, obviamente, além do tratamento clínico, que vem ganhando grande relevância, os avanços do tratamento clínico têm permitido tratar de forma muito efetiva pacientes que não se tornaram sintomáticos ainda, né, impedindo a progressão dessa placa. Nós podemos tratar tanto por endarterectomia quanto por angioplastia, havendo vantagens de uma forma geral para os pacientes submetidos à endarterectomia, né? Ainda hoje, a endarterectomia apresenta resultados superiores à angioplastia, mas digamos assim, o padrão ouro é você dominar as duas técnicas e poder oferecer para cada paciente de forma individualizada a melhor técnica. Existem pacientes que são melhores servidos por endarterectomia e pacientes que são melhores servidos por angioplastia, como, por exemplo, pacientes que apresentam bifurcação carotídea alta, uma bifurcação em que, para acessar muitas vezes a necessidade de luxação da mandíbula, é melhor tratar por angioplastia de forma percutânea. E pacientes que apresentam placas, por exemplo, friáveis, placas agudas, são tratadas de forma melhor utilizando a endarterectomia, pois você consegue isolar essa região de forma muito mais controlada. Então, aqui alguns estudos corroborando essas informações e, de uma maneira geral, os pacientes submetidos à endarterectomia são submetidos a um risco de eventos muito menores do que os pacientes submetidos à angioplastia. Então, como vantagens da endarterectomia, nós podemos ver aqui, imaginem vocês uma placa como essa, com conteúdo trombótico, fibrótico, né, ser manipulada
o risco de embolização para o cérebro ele existe. Então, a endarterectomia oferece o maior controle, né, por ser aplicável na maioria dos casos, apresenta menor risco emboligênico, ele elimina a placa de ateroma, enquanto quando se realiza a angioplastia, ela é impactada, né, entre o estente e a parede do vaso, apresenta menor taxa de restenose em relação ao stent e, principalmente, pensando num país como o nosso, continental, em que os recursos são escassos, a endarterectomia apresenta um custo muito inferior à da angioplastia. E isso é imbatível, não há como competir, pois a endarterectomia ela demanda maior treinamento técnico da equipe para que tenha resultado de excelência, mas não há necessidade de tantos equipamentos de uso, enfim, de alta tecnologia, estentes e balões de alto custo para a realização do mesmo. E por que isso? Por que as vantagens da endarterectomia? Porque a melhor forma de realizar, né, o tratamento da placa é com um clamp na carótida interna, né, que se impede a embolização, e após a abordagem dessa lesão, a instalação de um shunt temporário, garantindo a perfusão cerebral. E, obviamente, isso sim é o grande requisito para a realização de forma adequada da endarterectomia é uma equipe treinada e experiente nessa técnica. No entanto, essa é a grande dúvida, e surgiu há poucos anos uma técnica chamada TCAR, né, para a realização de angioplastia, em que a angioplastia carotídea é realizada por inversão de fluxo na carótida interna, ou seja, instala-se um catéter na carótida comum, que é ligado por um sistema de circulação extracorpórea, mas é um sistema mais simples que não demanda bomba, conectado à veia femoral comum, em que a angioplastia é realizada com o fluxo sanguíneo à carótida interna invertido, sendo drenado para a veia femoral. Dessa forma, minimiza-se ao máximo o risco embólico e, através desse sistema, é realizada a angioplastia e implante de stent. Atualmente, esse dispositivo não está ainda disponível no Brasil. Nos Estados Unidos, ele já tem autorização para uso pelo FDA e resultados muito satisfatórios. Então, a grande dúvida que nós temos nesse território atualmente é se essa tecnologia irá suplantar ou não resultados da endarterectomia, mas existe a questão do custo, né? Porque é uma tecnologia que apresenta ainda custo alto e quando vier ao Brasil, realmente isso será um ponto a ser debatido e analisado para sua implementação. Seguindo, então, para o território da aorta, né, o aneurisma da aorta abdominal é uma área de grande importância, né, uma área que realmente impacta muito, pois quando não tratado e quando o aneurisma progride, enfim, com a sua história natural, a rotura do aneurisma apresenta uma mortalidade elevadíssima. Então, realmente, o tratamento do aneurisma de aorta abdominal ele deve ser preferencialmente eletivo e deve ser realizado na busca ativa, né? Muito importante. Existem hoje já evidências que pacientes com mais de 65 anos, história de tabagismo e doença coronariana devem ser de uma forma, de uma forma programada, submetidos à investigação em busca da presença de dilatação da aorta abdominal. O risco de rotura do aneurisma é diretamente relacionado ao seu diâmetro, sendo em aneurismas pequenos um risco muito pequeno, de 0,3% em cerca de 12 meses, em aneurismas inferiores a 4 centímetros de diâmetro, atingindo até riscos elevadíssimos, como de 30% de rotura em 12 meses, nos aneurismas com mais de 7 centímetros de diâmetro. Além disso, o tratamento do aneurisma de aorta abdominal é um tratamento altamente especializado,
E os resultados, como esse estudo clássico aqui demonstrou, eles são melhores, realizados por equipes treinadas em instituições que têm um foco no tratamento dessa doença. É muito importante as equipes que se envolvam no tratamento do aneurisma de aorta abdominal, tenham experiência no tratamento do aneurisma roto e estejam disponíveis 24 horas para o tratamento dessa situação. Os pacientes, quando evoluem com aneurisma de aorta abdominal, com a ruptura do aneurisma de aorta abdominal, que é uma emergência absoluta no hospital, eles são submetidos à angiotomografia apenas quando hemodinamicamente estáveis, mas quando não há tempo, são diretamente encaminhados ao centro cirúrgico, podendo ser tratado de forma endovascular ou por cirurgia aberta. Aqui nós temos uma angiotomografia demonstrando a ruptura de um aneurisma de aorta abdominal. É uma imagem que é importante ser divulgada, porque todos reconheçam essa imagem, com o extravasamento de sangue para o reto peritônio, né? Esses pacientes, quando chegam à sala de cirurgia, eles são preparados, né, as invasões, implante de PAM, de veia profunda, sob anestesia local. Sonda vesical também é instalada, mas ela é fechada para não diminuir a pressão abdominal e fazer com que esse aneurisma ele expanda subitamente. Esses pacientes muitas vezes evoluem com síndrome de compartimento abdominal, o que aumenta muito as complicações pós-operatórias. No nosso serviço, né, esse levantamento realizado de 81 pacientes, nós podemos observar que o tratamento endovascular oferece vantagem, né, significativa sobre a cirurgia aberta no tratamento do aneurisma roto. É claro que nem todos os pacientes podem ser submetidos à cirurgia endovascular, cirurgia minimamente invasiva, por ser altamente dependente da anatomia do paciente. Então, após 1990, houve uma grande revolução no tratamento do aneurisma de aorta abdominal, com o surgimento da técnica endovascular. Essa técnica permitiu que os aneurismas pudessem ser tratadas por via transfemoral, com implante de endopróteses bifurcadas, sem a necessidade de laparotomia, clampeamento da aorta e a sua repercussão hemodinâmica, o que aumenta a mortalidade do tratamento. Então foram desenvolvidas endopróteses, e aqui nós temos uma endoprótese bifurcada. Essas endopróteses são introduzidas colapsadas em catéteres por cateterismo no paciente, e através de sistemas de radioscopia elas são expandidas em posição adequada para exclusão do saco aneurismático. Aqui vocês podem observar uma endoprótese bifurcada implantada na aorta abdominal, no segmento infrarrenal, excluindo o saco do aneurisma e mantendo perviedade da aorta e das artérias ilíacas. De uma maneira geral, esse é o nosso objetivo ao realizar o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal. Também existem endopróteses designadas especificamente para tratamento de aneurismas da aorta torácica, que são aneurismas de menor incidência, permitindo que eles sejam tratados sem a necessidade de toracotomia, né? É possível fazer o tratamento do aneurisma de aorta abdominal sem a necessidade de uso de contraste, utilizando CO2, né, e ultrassom. Aqui nós temos a demonstração do ultrassom para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal, assim como um sistema de CO2 nós podemos utilizar para avaliação da artéria renal e da anatomia da aorta e das ilíacas para o implante dos sistemas. A tecnologia evoluiu e hoje é possível utilizar endopróteses com ramos. Aqui nós temos um desenho demonstrando o aneurisma de aorta abdominal associado ao aneurisma ilíaco, em que há um implante de um ramo para a artéria ilíaca comum
direita para que ela seja preservada e possa ser feito o tratamento sem a necessidade de embolização dessa artéria e oclusão da mesma. Aqui, demonstrando a realização desse procedimento através de cateterismo da artéria ilíaca interna com implante dos stents. Também é possível o tratamento de aneurismas tóraco-abdominais, utilizando diversos dispositivos fenestrados e ramificados, excluindo aneurismas que antes demandavam a realização de incisões tóraco-abdominais para que fossem tratados. E aqui nós vamos demonstrar, por fim, um paciente de 80 anos que apresentava um aneurisma tóraco-abdominal em expansão, um aneurisma extenso, em que foi necessário ser submetido ao tratamento por técnica tóraco-abdominal, com implante de diversos componentes. Esses componentes são implantados e conectados entre si dentro do corpo do paciente, associado a ramos. Aqui, o cateterismo da artéria renal esquerda, com implante de stent recoberto, renal direita, mesentérica superior, tronco celíaco e artéria mesentérica superior, de forma que o tratamento pode ser realizado, né, mantendo a perfusão de todos os ramos viscerais e a simultânea exclusão do aneurisma, extenso aneurisma que estava em vias de romper. Aqui, angiotomografia computadorizada, demonstrando a exclusão e perviedade de todos os ramos. Desta forma, senhores, gostaria de concluir da importância dos controles de fatores de risco para evitar que as doenças evoluam e atinjam o seu estágio mais grave, sem necessidade de realização de cirurgias complexas, né? A busca ativa e o diagnóstico precoce são ferramentas indispensáveis para a diminuição da morbidade e da mortalidade, e o uso de novas tecnologias, equipes treinadas e motivadas, contribuem para a diminuição da mortalidade do tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo, por excelente apresentação. Trouxe uma atualização perfeita desse tema. Eu vou pedir, então, licença a vocês para fazer uma apresentação breve, terminando do nosso tempo, que nós já vamos esgotados a nossa tempo. Eu vou pedir uma abertura. Professor Arno, nós não conseguimos ouvir o senhor. Teria como aumentar o volume, Estou no por volume mais, favor? acho que está mais perto. Tá? Tá ótimo. Melhorou um pouco? Melhorou. Apresentação, por favor. O Arno, Obrigado. está falando? Está difícil de ouvir. Estou tendo a opção de compartilhar a apresentação. E agora não vou. É, Fica na barrinha, aí embaixo. Perfeito. Bom, essa é uma sociedade que mudou muito nos últimos anos. Eu sou aqui um dinossauro, né? Tenho 50 e tantos anos trabalhando na mesma coisa. Então, nesse período, na verdade, a gente mudou de uma maneira radical que eu vou mostrar para vocês. E todos os dados que eu vou mostrar aqui de casuística são da nossa experiência. Eu tive a ideia desde o início, assim que eu presidência, de fazer um registro. Atualmente, mais de 30 mil procedimentos vasculares. E tudo que está sendo mostrado aqui, na verdade, é a experiência nossa. Durante esses anos todos, eu tive também muitas das indústrias que desenvolveram grande parte das tecnologias que foram aqui muito bem demonstradas pelo Bernardo, e que eu não vou repetir aqui. É muito difícil a gente determinar o futuro. O futuro, a Deus pertence, dizem, né? Em 1984, fui convidado pelos editores de uma revista que não existe mais, a Ars Purandi, para fazer uma previsão do que eu achava que iria acontecer. E, incrivelmente, eu não consegui
prever, embora já tivesse envolvido nisso, um crescimento da terapêutica vascular. Dizem aqui que os primeiros casos nós fizemos em 1957, usando catéteres concêntricos, 80 de embolização, angioplastia com balão em 81, fizemos alguns procedimentos clínicos também em 81, e aquele editorial foi em 84. E, na verdade, a gente foi praticamente atropelado pelo desenvolvimento da terapia cardiovascular a partir do ano 1996, que é exatamente um pouco dois terços finais desse gráfico aqui, que não é salto. Foi muito difícil começar. Vocês veem aqui o nosso grupo, a maioria já estão aposentados, eu em primeiro plano, depois o Alberto, aposentado, depois o Luiz Paulo, do Rio Grande do Sul, depois o Henrique Salles, que também trabalha nos Estados Unidos, e o Luciano também trabalhando. A gente operava no centro Scan da Beneficência Portuguesa, iniciando o nosso tratamento às 10 horas da noite, que era a hora que a aparelhagem estava disponível. Mas quais são as premissas do tratamento endovascular? Na redução da magnitude do procedimento, aplicável a pacientes de alto risco, alta proposta de recuperação mais rápida, menor morbidade, menor mortalidade, e cada vez mais pacientes de acesso público. O que isso impactou? Impactou que o supraórtico dividiu 85% do tratamento endovascular. Na carota, como o Bernardo demonstrou, no território ainda, principalmente no território também, que não se tornou tão intenso devido à superioridade no tratamento endovascular, aberto no meio dos casos. Nos membros inferiores, em grande parte do movimento masculino, teve uma grande gama de para entrar em detalhe cada um, sobre como tudo isso evoluiu de uma maneira tão intensa, e que dá para ter uma ideia do que a gente tinha de ferramenta no ano 2000 e o que nós temos em 2026. É difícil, muito porque é melhor para cada paciente. Isso fez com que, se pudesse diminuir cirurgias nessa extensão, quando se oferecia no grupo posterior, um excelente resultado, mas sempre com uma taxa de complicações que beirava em 10, 15%, e mortalidade de 6% para o tratamento endovascular percutâneo, que tem uma mortalidade próxima de 1%. Ele teve que se tratasse situações como essa aqui, primeiro à esquerda do senhor histórico do 1999, até situações complexas envolvendo a criminal, o resultado vai ser esse. Digamos, inferiores a mesma coisa, então é possível de ser realizado o tratamento para a prova que ocupa, por exemplo, de reflexão, hoje em dia, com os elementos para se conseguir resultado muito bem batido. Existem, todavia, situações em que nós temos tudo que nós discutimos ainda não é eficiente, e faz certo, que estou respondendo aqui, que não existe nenhuma saturação interna. E uma das questões que nós temos utilizado são as células estromais, que, de certa forma, o tipo de célula tronco, permitindo que a gente possa tratar esses pacientes e que nós temos a coleta de material que nós estamos utilizar, que utiliza também a coleta através de laser. E aqui, nesse último quadradinho aqui, à direita do senhor, você vê aquela coisa pretinha que está lá no fundo do ensaio, aquelas são as células do canal. Aquelas vão ser, então, preparadas e injetadas na proximidade das áreas de descarte necrótico brasileiro, que permitiu a recuperação de permeável nessa paciente. Para com 3 anos de evolução e resultado bom. Então, a evolução, as situações, na verdade, pouco mudaram. Mas hoje é possível tratar com segurança pacientes muito graves, em risco crônico, que são em risco direto. No método vascular, é possível tratar muitas enfermidades particulares, só efetiva, adequada relação com o risco e vulnerabilidade. Hoje em dia, praticamente, a grande maioria das
doenças vasculares são tratadas, quando necessário que seja feito um tratamento invasivo, que seja feito por método. Na verdade, isso permitiu que se abrisse um novo hospital. O especialista vascularoso é o cirurgião anfíbio. Tem que ser angiologista, cirurgião vascular, angiologista e também ecografia comportamental. A conclusão, então, o impacto da qualidade é enorme. Tanto isso escreveu há 2 décadas atrás, e mais de 60 deveriam ser realizadas no ano 2026 e queria eliminar. Na verdade, nossa experiência é mais de 50. Mas a cirurgia direta permanece como fundo indispensável à prática plena da cirurgia. Pessoas que vêm aqui embaixo, pelo aberto, e depois do centro, e aí no nível 77. Então, foi tão difícil decidir qual a melhor opção terapêutica em pacientes com imunidade vascular. Melhor é uma taxa de sucesso imediato, o menor risco e o melhor resultado individual. De julgamento realizado em interesse do paciente, que é o único benefício explorado, fazer o melhor possível e o mais importante. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, em isquemia crítica, sem leito distal, no Desert Foot, se vocês têm alguma experiência em arterialização venosa. Esse é um tema interessante dos atos. Eu sei que vocês se dedicam a isso há muito tempo, né? Nós temos alguns casos feitos e os resultados ainda não muito consistentes. E a gente tem que fazer, eu já tenho feito passado, no e que tem que agora são maiores. Não dá para ouvir. Só para compartilhar um pouco. Não dá para ouvir nada, gente. Está difícil de ouvir. Está difícil de ouvir. Agora melhorou. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Fala alto, por favor. Doutor Hilton. Doutor Hilton. Doutor Hilton. Oi, sim, quem está falando? É Vânia, eu preciso me ausentar, eu só entrei agora para agradecer e parabenizar pela sessão, porque eu, no momento, não estou me sentindo bem, então eu gostaria de parabenizar pessoalmente não, online, o doutor Arno, pela coordenação do evento. E dar boa noite a todos, tá? E até a próxima sessão. Muito obrigado, obrigada. Vânia. Obrigado. Eu vou Eu precisar me não tinha ausentar. identificado que era você que estava falando. Eu vou precisar me ausentar agora, que eu não estou me sentindo muito bem. Obrigada, doutor Arno. Obrigada, doutor Bernardo, doutor Marcos. Foi um prazer conhecê-los, mesmo sendo online. Obrigada. Muito obrigado, então, pela participação aí dos seus convidados, que foram espetaculares. Muito obrigado, Bernardo, Marcos. Muito obrigado, Arno. Obrigado também ao pessoal que organizou o nosso evento aí de hoje. E vai ter no YouTube dentro de 2, 3 dias e será distribuído para todos os acadêmicos da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. E muito obrigado mais uma vez pela presença de hoje. Tivemos uma boa presença de 32 participantes e queria agradecer mais uma vez e dar boa noite, então, e até a próxima semana, até a próxima sessão, daqui do mês de setembro, né, da terceira semana. Né, Roberto? Quer falar, Roberto? Boa noite a todos, brilhante palestra de hoje. Então, tá bom. Então, vamos nós. Pessoal, boa noite, então, e bons sonhos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Uma boa noite a todos.